Graça e paz, Lagoinha. Glória a Jesus. Vira para o teu irmão e diz assim: você já está no ano da aliança. Amém. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, no capítulo 21. Projeta para mim o verso de número 3. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro: nós também vamos com você. Disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantia de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, e o Senhor, Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-a-se sobre o mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Amém? Você pode fechar os seus olhos e eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, no ano da aliança. Nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, de forma, Pai, que todos saiamos daqui, Senhor, compreendendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós no ano de 2026, ó Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, hoje pela manhã, enquanto nós estávamos aqui na igreja, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. O texto em que nós lemos, eu tenho certeza que todos nós em algum momento já ouvimos falar ou até já pregamos em algum momento sobre o texto. Mas o Senhor tem algumas verdades para nós nessa noite, e eu tenho certeza que a nossa vida não será mais a mesma, assim como nós ouvimos aqui. Tudo depende do nosso posicionamento, depende das nossas atitudes. O ano de 2026 já começou e eu creio que as tuas atitudes já não são mais a mesma, amém? Alguém já mudou as atitudes, alguém já se posicionou de forma diferente para viver um ano diferente. O texto nos conta um momento em que os discípulos estão reunidos. A Bíblia nos fala que Jesus já tinha por 2 vezes aparecido aos seus discípulos. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles já tinham contemplado Jesus ressurreto. Eles já tinham contemplado Jesus por 2 vezes. Mas de repente, a Bíblia nos fala que Pedro, ele chega para os seus que estavam junto com ele, os outros discípulos, e diz para eles assim: nós vamos pescar. Ele disse assim: eu vou pescar. A atitude de Pedro traz para os discípulos que estavam com ele o mesmo caminho, e aqueles discípulos viram e disseram assim: se você vai, nós vamos também. E eles vão para o mar. Eles pegam um barco e eles entram para um ambiente em que eles estavam acostumados, um ambiente em que eles conheciam. O passado deles
estava diante deles naquele momento. A Bíblia nos fala que quando Jesus chega diante deles, depois de uma noite inteira de pesca, Jesus, ele chega para eles e pergunta como tinha sido a pesca, como tinha sido a noite. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que todas as vezes que nós voltamos para o nosso passado, todo o nosso esforço não dará frutos que glorificarão ao Senhor. Todas as vezes que nós remetemos ao nosso passado, por mais que o ambiente em que Pedro estava era um ambiente que ele tinha experiência, que ele conhecia todas as partes daquelas águas, mas não era mais a vida que Deus tinha para ele. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: não dá mais para voltar para o teu passado, não dá mais para voltar para as mesmas práticas, não dá mais para voltar para os mesmos caminhos. O Senhor já te marcou, o Senhor já te escolheu, o Senhor já te deu um novo e um caminho em que Ele quer que você ande. Então não dá mais para voltar. 2026, você precisa ter o entendimento que a vida passada, a vida pregressa, a vida distante da santidade, daquilo que Deus tem para a tua vida, não cabe mais para você. Eles voltam para onde? De um lugar que Deus já havia tirado ele. Deus já havia arrancado eles daquele lugar, mas eles voltaram para o mesmo lugar. Deixa eu dizer algo para você, querido. O Senhor já te arrancou de lugares. O Senhor já tirou coisas de você que você já não pode mais voltar para esses ambientes. Você já não pode mais voltar para as mesmas práticas. Eles sabiam do que Deus tinha para eles. Eles já tinham visto o Senhor, daquilo que Deus havia, daquilo que Jesus já havia dito, mas mesmo assim, eles voltam. Sabe o que acontece? Muitas vezes, nós temos experiências com o Senhor. Alguém já teve experiência com o Senhor aqui? Alguém já andou nos caminhos, já viu, recebeu uma palavra, uma direção? O Senhor já te falou, o Senhor já te mostrou o que Ele tem para a tua vida. Sabe, muitas vezes o Senhor vai lá, fala uma vez, duas, três, e vira e mexe, há um retorno ao passado. Mas a Bíblia diz assim, que eles se esforçaram a noite inteira. Todas as vezes que nós voltamos ao passado, nós cansamos. Todas as vezes que nós voltamos ao passado, exige um esforço muito grande, e não existe aquilo que Deus quer que nós vivamos na presença dEle. Aquilo de onde Deus nos tirou, nós não podemos voltar, porque nós precisamos estar e viver aquilo que Deus já estabeleceu para nós no nosso presente. Eles trabalham sem direção. Todas as vezes que nós trabalhamos sem direção, isso nos gera cansaço, nos gera frustração, porque a noite inteira houve frustração na vida deles. E é um caminho de uma vida sem propósito, e isso gera um vazio dentro de nós. Talvez você esteja ocupado com muitas coisas, mas distante daquilo que Deus tem para você. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. Existe um Deus de aliança.
E a aliança que Ele faz, Ele permanece sobre as nossas vidas, porque não é nós que fazemos a aliança, é Ele que faz e estabelece a aliança para conosco. Os homens quebram a aliança, mas a aliança que Deus faz, Ele não quebra, Ele sustenta ela. E Ele veio aqui nessa noite para nos dizer: eu tenho uma aliança, e sobre essa aliança eu permaneço sobre aquilo que eu falei ao teu respeito. A Bíblia nos diz no verso 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, contudo os discípulos não o reconheceram. Depois de uma noite toda que eles passaram tentando resolver sozinho, Jesus já estava no lugar de encontro. Depois de uma noite inteira de muito esforço, Jesus já estava no lugar de encontro. Eu queria que você virasse para alguém nessa noite e dissesse assim: Jesus já está no lugar de encontro. Fala para ele se ele está te esperando aqui. Jesus já estava no lugar de encontro. A noite inteira deles, Jesus já estava aguardando. Jesus sabia que eles retornariam para aquele lugar. Pode dizer uma coisa para você: Jesus sabia que você estaria aqui nessa noite. Jesus já sabia que você entraria neste lugar, para que nessa noite, tudo aquilo que aconteceu de volta do passado, o Senhor estabeleça sobre a tua vida. 2026, você possa ver e acessar a aliança que o Senhor estabeleceu na tua vida. Eles veem Jesus, mas eles não conseguem identificar de primeiro que Jesus estava lá. Muitas vezes o medo, a vergonha, ela faz com que a gente não se mova de volta para o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes tem pessoas que ficam com medo. Ah, mas eu já fui e eu parei no meio do caminho, eu comecei e eu recuei. E isso muitas vezes nos impede. Muitas vezes a dor fala mais alto que a fé. Mas diante de todo aquele cenário, Deus já sabia no lugar aonde Ele encontraria Pedro e os discípulos, para trazer sobre a vida deles a promessa que Ele fez no início. A Bíblia nos fala que Jesus chega para eles e diz assim: vocês têm algo para comer? E eles vão dizer assim: nós não pegamos nada. O que Jesus já tinha na beira da praia? Peixe, brasa e pão. O que eles foram buscar? Peixe. E o que já tinha na praia? Peixe. Querido, deixa eu dizer algo para você. Sabe o que Jesus estava trazendo para os discípulos e trazendo para nós nessa noite? Os discípulos foram fazer algo para buscar, se esforçar para buscar algo fora do propósito de Deus para a vida deles. E quando eles chegam, Jesus já estava com os peixes, aquilo que eles tinham ido buscar. Deixa eu dizer algo para você: todas as vezes que nós tentamos fazer com a nossa força, nós vamos nos frustrar, nós vamos decepcionar, nós vamos nos cansar. Mas quando nós entendemos que quando Ele governa a nossa vida, aquilo que nós precisamos, Ele já tem para nós. Aquilo que Ele estabeleceu já está preparado. Ei, querido, já vi os peixes lá. Deixa eu dizer algo: enquanto o Senhor
falava comigo nessa palavra, o Senhor disse comigo: filho, Lagoinha São Sebastião, eu já tenho tudo preparado, eu já preparei, porque não é sobre nós, é sobre aquilo que Ele estabeleceu. Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, o que eu estabeleci para vocês já está pronto, vocês foram se esforçar, mas já havia peixe preparado. Eu posso dizer algo para você: o que você precisa já está preparado. O que você precisa entender, que você precisa estar no centro da vontade de Deus para a tua vida. Os discípulos vão buscar os peixes, mas quando eles chegam já tinha peixe, já estava preparado. Querido, o que Deus tem para a nossa vida já está preparado. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos ir para os nossos caminhos, com as nossas vontades, com as nossas ideias. Os discípulos olham e dizem: não, nós vamos pescar. E eles vão, mas quando eles voltam, Jesus estava dizendo para eles assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês aprenderem que a minha vontade é boa, é perfeita e agradável, vocês saberão que eu já preparei todas as coisas. Querido, Jesus diz para eles assim: está aqui, já está peixe pronto. O que precisa mudar é o posicionamento. O que precisa mudar é a nossa mentalidade. Jesus estava trazendo para os discípulos assim: vocês têm uma promessa, e eu tenho uma aliança com vocês. E se vocês entenderem, vocês apenas precisam descansar e viver aquilo que eu tenho, porque eu já preparei todas as coisas. Aí a Bíblia nos fala que Jesus chega para os discípulos e diz assim: lança a rede. Lança a rede do teu lado direito aí. Algo simples. Jesus não disse para eles, como da primeira vez, ir em águas profundas. Jesus disse para eles apenas lançar a rede aonde eles estavam. A noite inteira não pegaram nada, mas quando eles obedeceram uma voz do Senhor, eles pegaram. Posso dizer uma coisa para você nessa noite? Essa noite o Senhor está te dando uma direção, está te dando uma palavra. Se você for obediente à palavra dEle, ei, vai ser o suficiente para que você faça e receba aquilo que você tanto buscou e tanto desejou. Eles passam a noite inteira, não conseguem alcançar. De repente Jesus dá uma palavra, eles obedecem. A Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eles obedecem, acontece. Querido, a obediência nos faz acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a desobediência nos impede de acessar. Eles poderiam naquele momento dizer: Senhor, nós não vamos lançar, lançamos a noite inteira. Mas naquele momento eles lançam a rede, e no mesmo lugar que eles estavam, eles pegam os peixes. Peixes grandes estavam ali preparados, já ali. Eu imagino Pedro olhando e falando assim: existe um hino das antigas que diz assim: sem Jesus não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você: sem Jesus não dá. Jesus estava deixando para eles assim: você pode tentar com as tuas forças,
mas só vai conseguir se você obedecer a minha voz. Só vai conseguir se você ouvir a minha direção. Só vai conseguir se você obedecer o que eu tenho falado. Querido, não adianta bater de um lado, bater do outro, se você não aprender a obedecer a voz de Deus. Não adianta você correr de um lado, não adianta você mudar de empresa, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de cidade, se você não aprender a obedecer a voz de Deus. Os discípulos, quando ouvem Jesus, eles imediatamente lançam a rede e tudo muda. Por causa da obediência. Por causa da obediência. Os peixes que vêm eram peixes grandes. Eles estavam aproximadamente 100 metros da praia. Eles estavam no raso ainda. Pela quantidade de peixes, eles teriam contemplado os peixes passando. Eles tinham visto, eram peixes grandes. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós estamos em desobediência, tudo que é para nós acessarmos está diante de nós, mas nós não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos são fechados. Mas quando nós começamos a obedecer, os nossos olhos se abrem para que a gente possa contemplar o favor e a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Querido, deixa eu dizer algo para você: caminhe sobre a obediência, que quando você caminha pela obediência, você consegue enxergar aquilo que já está diante de você. A Bíblia nos fala que eles pegam, lançam as redes, puxam, precisam de ajuda para tirar todos aqueles peixes. As redes, elas não se rompem, diferente da primeira vez, quando Jesus encontra os discípulos, chama Pedro, Pedro vai para o mar, e a Bíblia diz assim que na primeira pesca, em Lucas capítulo 5, as redes se romperam. Mas agora a Bíblia fala assim que as redes não se romperam, mesmo sendo peixes grandes. Jesus estava trazendo para eles o entendimento em que aquilo que rompeu, Jesus estava construindo algo com todo aquele caminho, o que ele iria trabalhar no final. Porque algo havia se rompido no caminho. Na primeira pesca, os peixes se romperam. Da mesma forma em que nós vamos ver o encontro de Jesus com Pedro, e algo que ele precisava alinhar. Jesus estava dizendo assim: agora, o que nós estamos estabelecendo será algo que não irá se romper. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que aquilo que Ele tem para a tua vida não irá se romper. Aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida não irá fugir da sua vida. Querido, muitas vezes chegou coisas na tua história, na tua vida, que você não conseguiu que permanecesse, ela fugiu. Mas eu vim aqui dizer algo para você. Chegou um tempo e uma estação em que o Senhor está dizendo assim: o que eu estou fazendo vai fazer com que aquilo que eu estou confiando a você não fuja da tua vida, não saia da tua vida. O que o Senhor está estabelecendo sobre nós, sobre Lagoinha 2026, é o ano da aliança, é o ano em que aquilo que o Senhor está confiando a nós irá permanecer sobre as nossas vidas. Tem muita gente que já fechou, abriu empresa, fechou, começou um negócio, não deu certo, começou relacionamento, não deu certo. Alianças se romperam, redes se romperam. Talvez 2025 foi um ano em que em várias áreas da sua vida houve rompimentos. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer assim: o ano de 2026 é ano de aliança.
Aliança fala de algo que não se rompe. O Senhor estava estabelecendo para os discípulos, dizendo assim: o que eu vou implantar em vocês hoje vai ser algo que não irá se romper com os dias, com as dificuldades, com as tempestades que você irá enfrentar no decorrer da caminhada. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Aquilo que o Senhor irá fazer na tua história nessa noite vai fazer com que você não se perca no caminho, vai fazer com que a intimidade, o relacionamento que você tem com o Senhor não seja negociado com qualquer coisa que o mundo te oferecer, com qualquer prato que chegar diante de você. O Senhor está dizendo assim: o que eu estabeleço é uma aliança, é algo que não irá se romper. Jesus chama os discípulos, se sentam, eles começam a comer. A Bíblia fala que ali é a terceira vez que Jesus se manifesta a eles. E de repente, no meio da conversa, Jesus chama Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus chama Pedro para um momento em que os discípulos estavam juntos. Existem situações que Jesus ele não ocultou dos discípulos aquilo que ele ia tratar com Pedro. Jesus chama e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro ouve isso por 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Jesus agora por 3 vezes: e Pedro, tu me amas? E todas as vezes que Pedro responde, Jesus responde a ele, dizendo: olha, cuida dos meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, quando eu te encontrei, eu fiz uma aliança com você. Pedro, quando eu te chamei, eu fiz uma aliança. Querido, deixa eu dizer algo para você. O Senhor, quando nos encontra, Ele não faz um contratinho conosco, não. Ele faz uma aliança. Você está aqui porque Ele tem uma aliança com você. Você chegou neste lugar porque Ele tem uma aliança. E Ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde durante 3 vezes. E a resposta de Jesus estava dizendo assim: Pedro, ainda que no caminho você perdeu a direção, ainda que no caminho você negociou aquilo que eu te entreguei, ainda que no caminho você deixou de cumprir aquilo que eu estabeleci, mas eu vim aqui dizer algo para você, Pedro. Eu tenho uma aliança, e a aliança que eu faço, eu permaneço com ela. Eu não mudo, eu não troco, eu não negocio. Querido, deixa eu dizer algo para você. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. E quando Ele estabelece aliança, não é sobre aquilo que eu faço, é sobre aquilo que Ele estabeleceu. E Ele estava dizendo assim: a aliança que eu tenho com você irá se cumprir. Sabe por quê? O Senhor queria deixar para eles bem claro que quem cumpre é Ele. A aliança que Ele estabelece, Ele sustenta.
A aliança que Ele estabelece, ela se completa, ela se concretiza. O Senhor estava dizendo: ei, a aliança que eu fiz não é o tempo que vai mudar. Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso às minhas vontades, aos meus caminhos. Ele está preso à aliança que Ele estabeleceu, porque Ele não quebra a aliança. Jesus não quebra a aliança. A Bíblia diz assim que o Senhor permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. O chamado que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida, permanece. Eu queria que você virasse para o teu irmão e dissesse assim: o chamado que Deus tem para você, permanece em pé. Deixa eu dizer algo para você. Mesmo Pedro negando, mesmo Pedro voltando para o mar, o Senhor estava dizendo assim: eu te chamei para ser pescador de homens. Eu te chamei para ser alguém que vai pastorear os corações. Eu te chamei para que você cumpra um propósito. E sobre qualquer situação existe uma aliança que eu estabeleci com você. Quando eu te chamei dizendo assim que você não seria mais pescador de peixes, mas pescador de homens, eu estabeleci uma aliança. Querido, a Bíblia diz assim que Jesus estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança não feita com tintas de caneta, mas uma aliança feita com tinta de sangue. O próprio sangue dele. Existe uma aliança feita conosco através do sangue de Jesus. Pedro volta ao passado, mas Jesus permanece fiel no presente. Pedro vai para o passado, mas Jesus ele permanece no presente. E ainda dizendo para ele que o futuro dele ainda estava de pé. Aquilo que ele tinha prometido iria se concretizar. Pedro, naquela noite, naquele dia, ele sai daquele lugar entendendo que aquilo que Deus havia dito sobre a vida dele era muito maior do que ele podia imaginar. Querido, o que o Senhor confiou a você é muito maior do que você imagina. Quando a gente fala de posicionamentos, quando a gente fala de mudanças, é porque o que o Senhor tinha estabelecido na vida de Pedro não estava para ele apenas, era para as pessoas que seriam alcançadas por aquilo que ele iria viver. A tua vida, o teu posicionamento, a tua volta, ela irá alcançar o propósito, e o propósito é vidas. São pessoas. Todas as vezes que eu fujo da minha responsabilidade, pessoas que eu acessaria não serão acessadas. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. Essa noite o Senhor marcou um encontro com você. E sabe o que acontece é que quando Pedro ele desce do barco e eu caminho para o final, Pedro faz algo. João diz para ele assim: Pedro é o mestre. Naquele momento Pedro pega a sua capa e se cobre. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu não posso me apresentar a ele de qualquer forma. Ano de 2026 não dá para vivermos de qualquer forma diante do Senhor. Ano de 2026 é ano de nós nos posicionarmos em reverência, em honra, em santidade a Ele, dizendo: Senhor, a minha vida, o meu comportamento, as minhas palavras, os lugares que eu acessarei, Senhor, serão os lugares em que o Senhor irá me conduzir. O Pedro está dizendo assim: eu preciso colocar roupa, eu preciso me vestir, porque eu não posso acessar, eu não posso chegar de qualquer forma. Deus não nos chamou para viver 2026
2026, de qualquer forma, o Senhor nos chama para um compromisso, a uma vida reta, uma vida íntegra. Não o que os outros fazem, irmãos, não é sobre os outros, é sobre mim, é sobre você. Às vezes nós ficamos preocupados com o que o outro faz, com o que o outro fala, esquecemos de nos preocupar com quem nós somos. E sabe o que eu aprendo aqui? Quem coloca a capa é Pedro. A Bíblia só fala que Pedro colocou. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz assim: cada um examine-se a si mesmo, a vida é nossa, eu preciso. E não é sobre o que os outros vão falar, é sobre aquele que vai receber o que eu estou fazendo. Querido, a Bíblia nos traz, nós falamos na virada sobre Noé. Noé, quando ele sai da arca, a primeira coisa que Noé faz é estabelecer um altar. E quando ele estabelece um altar, a Bíblia diz assim que aquilo teve um cheiro agradável ao Senhor. E o Senhor desce e faz uma aliança. Querido, eu preciso dizer isso para você. Todas as vezes que nós entendemos que a nossa vida, que a nossa conduta, os nossos dias, os nossos pensamentos, eles são altares de adoração ao Senhor. E quando nós entendemos que tudo que nós fazemos sobe diante das narinas do Senhor, nós precisamos fazer o nosso melhor, porque é Ele quem vai receber. Que 2026 a sua vida ela seja uma adoração ao Senhor, que é o segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, seja altar de adoração ao Senhor. Que você não negocie a sua vida, que você não negocie o teu corpo, que você não negocie os seus olhos, que você não negocie as suas mãos, que você não negocie os seus pés, que toda a tua vida esteja entregue ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Um Deus de aliança, que permanece com a sua aliança conosco. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. Eu não sei como que você acessou este lugar nessa noite, mas o Senhor marcou uma aliança, marcou esse momento, o encontro com você, para te lembrar que Ele tem uma aliança, e Ele não negocia. O que Ele estabeleceu para a tua vida ainda está de pé. Não é sobre anos, não é sobre lugares, não é sobre cidades, é sobre aquilo que Ele estabeleceu na tua vida, é aquilo que Ele estabeleceu para a tua casa, é a aliança que Ele fez com você, e ela não está presa ao tempo. Talvez você já no caminho já olhou assim como os discípulos no mar, cansados de tanto remar, de tanto lançar rede, mas sem acessar aquilo que Deus tinha para a vida deles, distantes do propósito. Mas o Senhor chegou na beira da praia, e eu vim aqui dizer algo para você. O Senhor chegou neste lugar para dizer para você que o ano de 2026, a aliança está de pé. A aliança não se quebrou, ainda que em alguns momentos houve rupturas da sua parte, mas Ele está dizendo assim: esse novo tempo é um tempo em que não haverá mais ruptura, não haverá mais perca no caminho, mas o Senhor irá permanecer e fazer com aquilo que chegue a você permaneça em você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Pai, te agradecemos e cremos, ó Deus, que esse é o ano da aliança, é o ano em que nós acessaremos, é o ano em que aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós não perderemos, mas permanecerá, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que não nos falte obediência à Tua voz, que não nos falte obediência à Tua direção, ó Pai, para que nada impeça, Senhor, para que os nossos olhos não fiquem ocultos aquilo que o Senhor já colocou diante
diante de nós, mas que tudo aquilo, Pai, se de alguma forma, Pai, estava oculto, estava escondido, Pai, nós não conseguimos enxergar nessa noite, que os olhos sejam abertos, ó Pai, e que os Teus filhos comecem a contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida deles, que os propósitos, ó Pai, que aquilo que o Senhor estabeleceu, ó Deus, Pai, seja diante dos olhos deles, ó Pai, e que cada um cumpra e viva, Senhor, o que o Senhor estabeleceu, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Sua presença. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Seu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Sua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja Sua vida, Jesus. Eu quero nascer do Seu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Sua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja Sua vida, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, segure na mão de quem está do seu lado. Segure na mão de quem está do seu lado. Aleluias. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Diga comigo assim: Senhor Jesus, essa noite eu sei que o Senhor estava me esperando. E essa noite eu reconheço que não existe outro lugar, que não existe nada melhor, que não existe direção sem a Tua presença. Essa noite eu reconheço que sem o Senhor não dá. Eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, segurando na mão de quem está do seu lado, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, que até hoje você tem feito os seus caminhos, as suas escolhas, mas nessa noite você está aqui disposto a entregar a sua vida, a entregar os seus caminhos ao Senhor. Você entende que sem Ele não dá, sem a presença dEle não será possível, mas com Ele tudo é possível. Você que quer nessa noite aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Ele, eu quero te pedir que você aperte a mão de quem está do seu lado. Você que quer aceitar a Jesus nessa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. O Senhor marcou essa noite para te encontrar, para dizer que Ele tem uma aliança com você, que Ele te escolheu.
Você que quer aceitar a Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. A minha segunda pergunta é para você que está aqui, que já aceitou a Jesus, mas no caminho você deixou, você parou assim como Pedro, voltou ao mar, mas você percebeu que não é possível. Mas nessa noite você quer voltar para Jesus. O Senhor está aqui de braços abertos para dizer que a aliança que Ele estabeleceu com você ainda está de pé. Você que quer voltar para Jesus nessa noite, eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Essa noite o Senhor quer ter um encontro com você. Essa noite o Senhor quer mover e transformar a tua vida, o teu entendimento, para que você acesse tudo aquilo que Ele já colocou diante de você. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Aleluias. Eu vou contar até 3. No 3, se alguém apertou a tua mão, eu gostaria que você levantasse a mão dela junto com a sua. No 3, 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua, para que eu possa orar com você. Aleluias. Glória a Jesus.